Pessoal, boa tarde a todos e todas. Hoje, dia 21 de junho de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, no curso integrado em Administração, segunda série. E nós vamos dar um passo a mais na aula de hoje, né, referente aos nossos conteúdos, que dizem respeito aí a um determinado período da história do Ocidente, né, datado aí do final do século III a.C. até mais ou menos aí o final do que a gente chama de Idade Média, tá? Nós vamos dar um passo a mais hoje, nós vamos estudar o primeiro pensador cristão da história do Ocidente, ou talvez o primeiro pensador cristão com muito conteúdo e muita novidade que o Ocidente nos traz, tá? Que é o filósofo chamado Agostinho de Hipona, ou também, para os cristãos, é chamado de Santo Agostinho. Tá? Então, a gente vai estudar um pouco o pensamento dele na aula de hoje. A gente vai ver esse contexto de transição aí, né, entre o helenismo e a confluência com o Império Romano, e agora com o papel da presença já, né, do cristianismo. Tá? Então, a gente vai ver, se vocês olharem lá os materiais de apoio dessa semana, né, os textos, vocês vão identificar lá que já temos uma mudança aí no nosso período histórico, né, o nosso recorte histórico, ele já vai tratar do que a gente chama de nascimento da Idade Média. Tá? Eu estou fazendo essa cronologia com vocês, né, para fins didáticos. Ela é meramente didática artificial, ela é inventada, sabe? Ela não é algo assim dado como sendo absoluto, tá? Há muitas críticas com relação à forma, né, que a gente pode trabalhar a filosofia a partir da sua história, né, mas eu acho que nesse primeiro momento, como vocês estão iniciando, estamos começando, assim, né, a nossa formação no campo da filosofia, é importante, assim, que a gente faça esse primeiro contato, né, com o tempo, né, reconstruir alguns fatos, alguns acontecimentos ao longo do tempo, para a gente poder se localizar historicamente, aí, né, temporalmente. Tá? Antes da gente dar um passo além, eu vou abrir espaço, né, para perguntas, questionamentos, dúvidas, qualquer necessidade que vocês tenham com relação ao que a gente estudou até agora, é o momento agora para vocês fazerem as perguntas de vocês. Se vocês tiverem algum comentário, algo que vocês gostariam de perguntar, de questionar, fiquem à vontade. Enquanto vocês pensam, eu já vou projetando aqui a minha tela. Ô, prof, uma pergunta, só para começar o assunto que é bem complexo. Lá voltando para o helenismo, um pouquinho mais atrás, lembra que o senhor passou um livro? Tá. Ali falava de vários filósofos ali que eu consideraria importante para entender o helenismo. Só que daí a gente pulou já para outro conteúdo. Então, ali que eu fiquei um pouco... E o mesmo aconteceu com as outras. A gente citava filósofos que eram aprendizes, e depois, a sua participação, mas depois ficava um pouco vácuo, coisa assim. Então, ali que ficou um pouco perdido, né? Na minha opinião, não sei os outros. Tá. Qual é que é o texto que tu te refere? Qual que era o livro que tu falou? Um capítulo de livro que eu passei, né? É isso que tu tá falando, né? Isso. Helenismo e as suas principais correntes. Daí tu Acho que é da começava a falar... primeira semana. Sim, daí começou a falar do estoicismo, do ceticismo, do epicurismo e mais uns outros, daí depois ficou... Pra mim deu uma confusão. Tá. Então deixa só, assim, para tu entender cronologicamente. É o primeiro capítulo, na verdade é o capítulo 6 já desse livro aqui. Tá? Esse livro aqui é um livro de história da filosofia.
certo? E os livros de história da filosofia, eu coloquei esse texto para vocês entenderem que eles servem para a gente se localizar no tempo, tá? Eles vão apresentar, assim, alguns traços centrais, né, das correntes filosóficas, né, os seus principais representantes, seus principais filósofos, né, e vão localizar historicamente no tempo, tá? E nós não estudamos, assim, outras, por exemplo, o ceticismo a gente não estudou, tá? Ou pelo menos eu não dei aula sobre isso, mas estava ali nos textos de apoio de vocês, tá? E a gente basicamente estudou até agora duas correntes filosóficas, o estoicismo e o epicurismo, tá? Tanto todos eles têm derivações, eles têm os seus fundadores e os seus seguidores, tá? Então, o estoicismo, ele surge lá na Grécia também, no contexto que se chama de helenismo. O que é o helenismo? Tá? O helenismo não é que é uma corrente filosófica, é a influência de um império, de uma forma de pensar num determinado lugar, tá? O helenismo ele ocupou o lugar que existia. O que existia antes do helenismo? Existiam as cidades-estados na Grécia Antiga. Deixa eu projetar aqui um desenho, uma imagem aqui, e aí a gente vai... Deixa eu localizar aqui. Esse aqui já... Deixa eu ver aqui. Esses vão entender melhor isso aqui. É importante que vocês vão me falando... Tá, ok. É que a gente não estudou filosofia 1, para vocês entenderem bem, né? Por isso que fica um pouco complicado, né? Por isso essa tua dúvida, João. Houve, antes desse período chamado helenismo, toda uma tradição filosófica, desde os pré-socráticos, dos filósofos clássicos, eram grupos de filósofos que, historicamente, eram os filósofos mais importantes da história do Ocidente. Tá? Era a primeira raiz, a origem da filosofia. Então, eram os filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses eram os grandes filósofos, pensadores dessa época. E aqui eu estou falando do século VII a.C. até o século V a.C., tá? A partir do século IV a.C., esse tipo de filosofia, essa forma de fazer filosofia, ela entrou em decadência. Não é que ela ficou menos importante, é porque, geograficamente, nós tivemos a expansão do primeiro grande império do Ocidente, que foi o Império de Alexandre, tá? E o Império de Alexandre, ele fez o quê? Ele expandiu a cultura, a chamada cultura helênica, para toda a região conquistada na época. Onde que era essa região? O norte do Egito, o norte da África, onde ficava o Egito, o sul da Europa, onde ficava a Itália, a Turquia, essa região mais oriental da Europa, indo em direção à Índia, à China. Essa era a região do Império de Alexandre. Nesse contexto, do Império de Alexandre, as cidades-estados, aquelas cidades-estado mais famosas da Grécia Antiga, principalmente Atenas, Esparta, elas entraram em decadência, né? E passou a ser administrado, esses lugares, esses territórios, passaram a ser administrados pelo imperador Alexandre. O imperador Alexandre tinha sido aluno do Aristóteles, e o imperador achava muito importante que as pessoas estudassem filosofia, tá? Mas aquele tipo de filosofia que se fazia na Grécia Antiga, no período dos Sócrates, ou dos pré-socráticos, né, ele entrou em decadência, e surge, então, o que a gente chama de helenismos. O helenismo é um período de hegemonia cultural de certos grupos de filósofos que vão ser contrários àquelas tradições filosóficas de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E aí eles vão desenvolver novas concepções de filosofia. E aqui eu destaquei duas, né? De dois grupos de filósofos. Os epicuristas, e o seu principal representante é Epicuro, né? E como é que era o tipo de filosofia que o Epicuro fazia? Ele também tinha a sua escola, ele também tinha os seus alunos, e eles aprendiam, então, lá nos seus jardins, né? No jardim da casa do Epicuro, tá? E esse tipo de filosofia passou a ser
mais importante, esse tipo de reflexão filosófica desenvolvida pelo Epicuro e pelos seus alunos, passou a ser mais importante nesse novo território que se constituiu, chamado Império de Alexandre o Grande. Tá? Alexandre morreu, né? E aí teve vários seus sucessores. Esse império ele permaneceu mais ou menos por uns 300 anos, tá? Até a conquista. Esse império ele entrou em decadência e surgiu um novo império, o Império Romano. Tá? Aquele tipo de filosofia que se fazia lá nesse contexto aí, e aqui eu estou falando mais ou menos do século 3, 2 e 1 antes de Cristo, esse tipo de filosofia ele passou a fazer parte também de todo o território conhecido do Império de Alexandre, que agora passou a ser dominado pelo Império Romano. Os romanos pegaram fragmentos e aprenderam filosofia com esses pensadores, né? Com Epicuro, com Zenão, com esses filósofos lá que eram do que a gente chama de Grécia, né? E que passaram pelo Império de Alexandre, e os seus pensamentos foram se reproduzindo, né? Como que esses pensamentos se reproduziam, pessoal? Por meio do registro dos papiros, que eram os livros da época, né? E os romanos começaram a estudar toda a cultura grega, toda a cultura chamada cultura helênica, por isso o helenismo, tá? Os romanos passaram a aprender filosofia com os gregos, tá? E aí, entre os romanos, surge um novo tipo de filosofia, que é a chamada filosofia estoica, que não é só romana, mas tem a influência lá dos gregos antigos, né? Onde os gregos antigos faziam essa reflexão, o estoicismo surgiu entre os gregos antigos, né? Eles faziam esse tipo de reflexão na frente dos templos. Sentavam ali e ficavam realmente pensando, discutindo, tentando entender questões relativas ao tempo, à felicidade, questões não tão metafísicas, né? Por exemplo, como o Aristóteles, né, que discutia qual o primeiro motor imóvel do universo. Por isso que talvez ficou esse vácuo, né? Porque vocês não estudaram a filosofia anterior ao helenismo, né? Que era a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? E os pré-socráticos, né? Demócrito, Parmênides, Heráclito, todo um outro grupo de filósofos que discutiam os temas de filosofia de outros assuntos, tá? Esses filósofos aqui, eles começam a discutir questões ligadas à vida, questões ligadas a uma vida feliz, a qual que seria a vida mais correta a ser levada, né? Porque eles não estavam discutindo questões políticas, né? Porque existiam impérios, existiam imperadores que governavam em ponto final. Não estava em discussão uma reflexão sobre qual a melhor vida na cidade, né? Não era essa a reflexão filosófica, que é, por exemplo, o conteúdo lá do primeiro ano, que a gente não estudou ainda, né? Então, o que a gente está vendo aqui agora? Né? Como que era essa filosofia que... e aqui eu citei duas correntes, né? E dois pensadores, né? Que é o Epicuro e o Sêneca, que são os dois filósofos que a gente mais estudou, né? Então, o Epicuro vai falar da importância de você valorizar os prazeres mais simples da tua vida, né? Buscar os bens, não os bens do corpo, mas os bens espirituais, e entre eles o maior bem é o bem da amizade, né? E Sêneca, por exemplo, né, que é um filósofo já romano, que viveu já depois de Cristo, foi professor de Nero, o imperador romano, tá? E o estoicismo de Sêneca já vai nos ensinar o quê? Vai nos ensinar a importância de a gente estabelecer uma boa relação conosco mesmo, né? Da gente cultivar uma amizade conosco mesmo, né? A necessidade da gente desenvolver hábitos que nos afastem da estupidez e nos aproximem da sabedoria, tá? Vocês estão vendo, assim, que é uma filosofia voltada muito mais para a nossa constituição enquanto seres humanos, né? É uma filosofia que não está preocupada com assuntos metafísicos, né? Que por exemplo, a gente vai ver na aula de hoje, se der tempo, né? Já Santo Agostinho, que é um filósofo cristão, já do século IV, depois de Cristo, né? Ele já vai produzir uma reflexão filosófica de outra natureza, dessa aí que a gente está vendo dos epicuristas, né? Bom, mas enfim, só para você, assim, não sei se eu te ajudei um pouco, João, né? Se isso está te ajudando também, e a turma como um todo, né? Para vocês irem entendendo, tá? Talvez eu deveria fazer em algum momento uma espécie de síntese, né?
escrita, eu escrever, né, um breve texto para vocês compreenderem essa cronologia temporal aí, tá? Fazer assim uma linha do tempo assim para mostrar, né, o que vem primeiro, o que vem depois, né, qual que é a sequência lógica, tá? Mas o sentido é esse, tá? A gente está conhecendo filósofos que produziram reflexões ao longo do tempo. Esse é o grande mote aí, o grande objetivo, né, das nossas aulas. E a gente está estudando isso em diferentes tempos, em diferentes épocas, tá? Em diferentes contextos, né? Contextos que, né, modificaram o jeito de se fazer filosofia, tá? Então a gente começou, e essa reflexão lá, por exemplo, da primeira semana, né? Todo aquele podcast, né, que o professor Nadir participou, e eu pedi para vocês fazerem algumas anotações, né, e fazerem uma atividade com base naquilo, o sentido é esse, né? As escolas helenísticas, né, ou essas escolas, o estoicismo e o epicurismo, a grande questão filosófica é qual que é o sentido da vida, né? Por que a gente está aqui? Qual que é o propósito de tudo isso que estamos vivendo, né? Então, por isso que as teorias filosóficas que a gente estudou aqui, o Epicuro e o Sêneca, né? As suas teorias, o Epicuro, o representante, então, do epicurismo, o fundador do epicurismo, né? E Sêneca, o principal representante do estoicismo, já o estoicismo com a sua face romana, né? No fundo, eles estão nos dando respostas para essa pergunta, né? Qual que é o sentido da nossa vida? Então, para Epicuro, o sentido da vida é a gente maximizar o prazer com as coisas simples da vida. Para Sêneca, o sentido da vida é a gente cultivar uma amizade conosco mesmo, afastar a estupidez que está à nossa volta, e principalmente talvez dentro da gente, né? E buscar a sabedoria, né? Então, essas seriam respostas simples, abreviadas, curtas, né? Para tentar, assim, localizar vocês do que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Não sei se ajudou ou piorou, né? Se vocês estão entendendo ou se confundiu mais ainda, né? Não, se fosse. Tu falou ali sobre o do Epicuro e do valorizar os prazeres da amizade. Isso eu entendi. E Tá? do Sêneca sobre ele ser romano, estabelecer uma boa relação consigo mesmo. Então, botou aquele exemplo de melhor amigo e tudo mais. Só que tu, numa frase ali, uns disquetes atrás, uma rodada de fita atrás, tu colocou que, por enquanto, a gente estudou os sentidos da vida. E colocou estudaremos. Estudaremos, a gente deveria ter estudado ano passado outros sentidos ou vamos estudar nesse ano mais sentidos? Isso ali ficou no vácuo. Não, a gente estava assim, ó, na verdade, agora eu vou te falar como um professor de filosofia. Eu acho que e alguém que procura exercitar isso ao longo da vida. A gente sempre está fazendo isso, né? Os conteúdos que a gente estudar, eles devem nos ajudar a compreender as coisas. Eles devem nos ajudar a encontrar o sentido das coisas, tá? De modo geral, é isso que a gente tem que fazer, tá? O que eu quis dizer, assim, com sentido, ao longo do tempo, a pergunta, ou essa pergunta sobre o sentido da vida, ela foi assumindo diferentes características. Em diferentes tempos, diferentes filósofos deram respostas sobre essa pergunta, ao sentido da vida, usando diferentes estratégias, diferentes interpretações, diferentes concepções de filosofia. A gente tem assim, ó, João, a gente está tendo, e turma, para vocês também não ficarem assim, eu falo isso nas reuniões pedagógicas, para vocês terem uma ideia. Eu sou um defensor da ideia de que a gente tem que, nesse contexto que a gente está vivendo agora, a gente tem que ir seguindo, né? E sempre, por isso que eu sempre faço a pergunta, né? No início das aulas, eu sempre pergunto a vocês, querem saber alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, vocês precisam também me perguntar, senão não vou saber, né? Tradicionalmente, em sala de aula, a gente não consegue. Imagina assim, online, remoto, de maneira remota. Mas eu preciso que vocês vão me dando o retorno, né? Assim, a gente está enfrentando um problema. A gente fez assim, a gente começou a construir uma casa, tá? Só que a nossa casa, a gente começou a construção, óbvio, pelo alicerce, né?
mas a gente já tem que estar construindo com o alicerce, a janela e um pouco do telhado. Vocês já estão na metade do segundo ano. E a gente não viu os conteúdos, a gente viu 1/3 dos conteúdos referente ao primeiro ano. Agora um pouco mais do segundo ano, tá? Então a gente está assim, ó, a gente está fazendo as coisas aos poucos. A nossa casa está meio tipo uma coxa de retalho. A gente vai ter que ir juntando uma peça aqui, uma peça ali, tá? Para a gente ver o que a gente vai conseguir fazer, certo? Não se preocupem com isso, não fiquem angustiados, não fiquem assim, eu não estou conseguindo entender, não estou fazendo nada e tal, não sei o quê. Vamos dar tempo ao tempo. Nós temos 4 anos para colocar as coisas em dia. Tá? Nós temos uma lacuna, estão faltando conteúdos para vocês. Por isso que é importante que quando abrir a PNP de Filosofia 1, vocês todos a gente vai ter que fazer de novo, tá? Eu não vou oferecer ela nesse bloco, porque eu não tenho organização para isso, eu não tenho tempo ou calendário para isso. Eu vou fazer isso no segundo bloco, né? Onde eu vou ministrar Filosofia 1 para uma turma de primeiro ano, e óbvio, vocês todos, né, vão ter de frequentar esse componente lá nessa turma de primeiro ano, tá bom? É isso que vai acontecer. É por isso que talvez, assim, vocês vão sentir essa necessidade em alguns momentos de dizer, pera, não, vamos parar, né, vamos tentar entender, não vamos avançar tanto, vamos recuar um pouco, não tem nenhum problema, a gente está, né, eu tenho consciência que a gente está fazendo o possível diante do cenário que a gente tem, tá? Então, assim, eu não sei exatamente como que vai ficar isso no final, tá? Mas eu sei que ao longo desses 4 anos de vocês aqui no ensino médio, óbvio que se vocês, né, todos tiverem aproveitamento, tudo direitinho, tá? Ao final lá de, sei lá, 2024, acho que mais ou menos que vocês vão se formar, ou 23, né? Acho que 23 ano que vem, 22, 23. Final de 2023, a gente vai ter a nossa casa minimamente, né, com seus alicerces, as suas paredes, né, as suas divisões e o seu telhado concluído, tá? Então, nesse momento, a gente está assim, ó, João, tu que fez a pergunta, e turma de segundo ano da administração. A gente está fazendo a casa, fazendo o piso, já fizemos um pouco da janela, e daqui a pouco a gente começa a construir um lado do telhado, né? Porque não é uma decisão nossa, né, pessoal? Enfim, a gente está diante de uma pandemia, né? O mundo está avessas, né? As avessas. A gente também tem que ter, assim, esse olhar, né? Eu não quero prejudicar ninguém, mas a gente tem que ter, assim, essa noção de que a gente está, aos poucos, estamos, né, caminhando e não vamos querer fazer tudo e entender tudo agora, tá? Só para vocês terem uma ideia, teve uns alunos que me questionaram algumas coisas essa semana, né, e até eu respondi para eles assim, ó, quando a gente fez a primeira PNP, lá em setembro de 2020, nós não sabíamos que nós voltaríamos nesse formato agora. Ninguém sabia como ia ser, né? Então, a gente fez algumas escolhas, né? Desenhamos um cenário e a gente está agindo a partir daquele cenário. Talvez hoje, como as coisas estão, a gente, olhando para trás, nós deveríamos ter feito diferente. Mas agora não tem o que fazer, não tem como mudar o passado, né? A gente vai fazer daqui para frente. Então, vamos pensar sempre daqui para frente, tá? Mas, enfim, estou dando um sermão aqui agora já. João. Não, ajudou na interpretação aqui. Vamos marcar um atendimento, João. Entra em contato comigo aí, vamos um dia, se tu quiser, individualmente, fazendo perguntas, né? Eu sei que você gosta um pouco mais de falar. Talvez eu falando assim muito, talvez você tenha que me interromper em algum momento, né? Talvez seja importante as tuas interrupções, né? As tuas participações, né? Elas talvez sejam necessárias. Então, preciso que, antes da gente seguir, você me interrompa, enfim, qualquer outro colega, né, da turma. Pode me interromper, não tem nenhum problema, tá? Vocês levantem aí, chame, abra o microfone, levantem a mão aí, que a gente, eu paro e a gente, né, recomeça, se for o caso. Certo? Certo.
Muito bem. Alguma pergunta, então, ainda mais, pessoal? A turma, teria alguma coisa que gostariam de perguntar, de falar mais? Se não, deixa eu compartilhar minha tela. Muito bem. Então, hoje nós começaremos com Agostinho de Hipona. Como, então, assim, vamos tentar, assim, manter sempre essa cronologia temporal, tá? Nós começamos lá por volta do século IV antes de Cristo, estamos, portanto, 2.400 anos antes do presente. Passamos por esse período aí de ascensão e declínio do helenismo, e agora a gente viu com Sêneca a ascensão do Império Romano. Tá? E agora a gente vai ingressar com a figura de Agostinho de Hipona a ascensão do cristianismo. Tá? Nós vamos ver a força do cristianismo do ponto de vista histórico e do ponto de vista filosófico. Tá? E nada melhor do que a gente começar por este grande filósofo chamado Agostinho de Hipona. Ou também, para os cristãos, Santo Agostinho. Tá? Vocês já ouviram falar de Santo Agostinho? Alguém já ouviu falar de Santo Agostinho? Santa Mônica? Já ouviram falar? Conhece um pouco da história de Santo Agostinho? Não, provavelmente não. Nenhum adolescente, né? Ou enfim, poucos adolescentes, né, na idade de vocês vão estar preocupados, né? Enfim, em saber um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Mas estamos aqui, a gente nunca pode colocar filósofos, né? Em categorias assim de classificação de esse é o maior filósofo, esse é o melhor filósofo. Não dá para fazer isso. Eu não acho que deva se fazer isso. Mas se a gente fosse fazer assim uma lista, né, dos 10 filósofos mais influenciadores ou 10 filósofos dos mais importantes da história da filosofia, com certeza Agostinho de Hipona estaria nessa lista. Né? E não é pelo fato de ele ser cristão ou ele ser considerado santo, né, para os cristãos, mas é porque a filosofia que ele faz é uma filosofia boa, é uma grande filosofia, é uma reflexão muito interessante. Tá? E sem contar que o livro que eu coloquei como leitura dessa semana para vocês é um livro que vai tratar de uma fase da vida de Agostinho que é a idade que vocês estão. Né? É um Agostinho falando da sua adolescência. Né? Um texto lá, se vocês olharem no Moodle, tem 2 textos para essa semana. Um é um texto de história da filosofia e outro é um texto desse livro aqui, que é um volume, né, das obras de Santo Agostinho, da coleção Os Pensadores, e se chama As Confissões. Primeiro, a gente tem que localizar, como falar para vocês, aqui o nascimento do que se chama de filosofia medieval. Tá? E aqui nós temos uma representação, né, dos 2 principais filósofos desse período. Tomás de Aquino, que é esse aqui à minha direita, tá? Já é um filósofo medieval da chamada Alta Idade Média, Baixa Idade Média, eu acho. Tenho certeza agora, o nome certo. Mas Santo Tomás de Aquino é um filósofo do século XIV, 1300 e alguma coisa, por aí. E esse é Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado um dos doutores da Igreja Católica. Né? Talvez o primeiro, ou um dos primeiros grandes teólogos da história da teologia, certo? E tem uma história muito interessante, tem uma história de vida muito interessante de Agostinho. Né? E eu quero começar aqui falando um pouco para a gente entender assim, por que nós temos um período chamado de filosofia medieval. Tá? E aqui eu vou
tentar sintetizar um daqueles textos que eu passei para vocês, para a gente entender o surgimento de uma filosofia cristã. Óbvio que esse cristã é de Cristo, de Jesus Cristo. Tá? Para a gente entender isso, a gente tem que entender esse período histórico em que viveu Cristo, em que viveu Jesus Cristo. Tá? Então, assim, vamos bem o contexto. O que existia no contexto de Jesus? Olha que estranho isso, né? Houve um filósofo que morreu jovem, com 25 anos, né? Chamado Fílon de Alexandria, né? Alexandria, então, é essa cidade no Egito, que foi fundada por Alexandre o Grande, né? E que tinha lá a biblioteca que reunia todo o pensamento da antiguidade, né? Mais de 700 mil livros, pessoal. Imaginem, pasmem, uma cidade há 2000 anos antes do presente, com uma biblioteca que tinha 700 mil livros, pessoal. Tá? E lá nessa cidade viveu Fílon. Né? Fílon era um filósofo que se ocupava em discutir a filosofia de Platão. A gente vai ainda estudar mais, com mais detalhes, na PNP, o que é a filosofia de Platão. E o pensamento dos judeus. Né? Porque nessa época, vocês devem saber que Jesus Cristo era de que religião quando nasceu? Jesus era um judeu. Né? Então, os judeus, para eles, Jesus não é o Filho de Deus ainda, né, até hoje. Para os judeus, Jesus é só mais um profeta. Né? Por isso que eles ainda continuam seguindo, eles não seguem o Novo Testamento, né? Como os cristãos seguem o Novo Testamento. Mas, nesse período, então, Fílon, ele era um judeu, tá? Que estudava filosofia, e ele relacionou, olha que coisa estranha da gente pensar isso hoje, né? Mas ele conseguiu aproximar o pensamento de Platão com o pensamento do judaísmo, né? E o que era o pensamento do judaísmo, né, pessoal? Era o Antigo Testamento, os livros sapienciais, os livros que falam da origem do mundo, né, do Gênesis, enfim. O Fílon conseguiu sintetizar esse pensamento. Com 25 anos, ó, pessoal. Super jovem, vocês imaginem, né? Vocês coloquem-se no lugar dele, né? Com 25 anos, ele já estava fazendo, né, estudando filosofia e conseguiu aproximar o pensamento, né, tanto dos judeus antigos, né, do Antigo Testamento, com a filosofia de Platão. Tá? Então, aqui, ainda nós não temos a influência propriamente do cristianismo. Tá? Mas Fílon faz a primeira síntese entre o pensamento dos judeus com a filosofia platônica. O que é? É tirar aspectos do pensamento de Platão e unir aspectos do pensamento do judaísmo. Né? O segundo grande nome dessa época é do apóstolo Paulo. Paulo viveu no período que Jesus viveu. Né? E olha que interessante isso. Paulo era um judeu que conhecia profundamente a cultura helênica, portanto, conhecia toda a filosofia do passado, mas ele era funcionário do Império Romano. Né? E por que Paulo é um sujeito importante para a história da filosofia e para a história da humanidade? Né? Porque Paulo foi o primeiro que procurou difundir o cristianismo entre todos os povos. Nessa época, quem que eram os principais povos? Os judeus, os gregos, os romanos, a gente pode pegar esse pessoal do norte da África, e, por fim, todo o Império Romano. Né? Se vocês olharem lá no Novo Testamento, né, tem uma parte do Novo Testamento que são as cartas de Paulo. As cartas aos Gálatas, aos Colossenses, aos Efésios, aos Coríntios. O que são essas cartas, pessoal? É a difusão do cristianismo para diferentes culturas. O que essas culturas tinham como referencial cultural? Filosofia, tá? Então, o Paulo era um judeu, que olha que doido isso, né? Um judeu que tinha essa origem entre os helênicos, né? Então, ele sabia grego, né? Era a língua, vocês lembram, né, que uma das características do helenismo era expandir a cultura grega para a cultura e a língua grega para o território conhecido da época, né? Vocês sabem que essas cartas de Paulo, elas foram escritas em grego, tá? As primeiras versões delas foram escritas em grego, né? Então, o apóstolo Paulo, né, pessoal, tem um papel fundamental, assim, na difusão, né, do cristianismo para diferentes culturas, diferentes povos. Tá?
E o que aconteceu, né, pessoal? Tiro, porrada e bomba. Todos os seguidores de Jesus nessa época foram executados. Não foi diferente com o Paulo. Dando um passo a mais, nós vamos perceber o seguinte: a escola de Alexandria, ela passa a fazer, então, o quê? Que era o grande centro cultural e intelectual dessa época. Ela começa a aproximar o pensamento de Platão, que era o principal representante, né, desse período, né, o filósofo grego mais importante, mais conhecido, aproximar com o pensamento do cristianismo, né? E é aqui, então, lá na escola de Alexandria, que passou a se chamar a Escola Neoplatônica de Alexandria, que nós vamos ter a formulação de uma filosofia cristã, tá? É importante que vocês compreendam isso, né? A filosofia, e aqui tem um ponto mais importante ainda, né? Por volta do século II, então, aqui já estamos falando de 150, 200 anos depois de Jesus, tá? Aí nós já vamos ter um grupo de teólogos, e esses nomes aqui, ó, né? O dia que vocês quiserem ter filhos, quiserem pensar em nomes bonitos para eles, vocês podem escolher esses aqui, não? Cassiano, Tertuliano, Lactâncio, olha que nome bonito, né? Esses teólogos, eles vão começar a dizer que a filosofia, então, é uma coisa pagã. A filosofia grega é algo que não serve para o cristianismo, né? Ou que ela a gente precisa esconder a filosofia grega, né? Essa filosofia dos pré-socráticos, uma filosofia com explicações que buscavam respostas não mais com base em mitos, né? Porque, em linhas gerais, era isso que os filósofos faziam. Mas eles resguardaram aspectos da filosofia platônica, né? Porque Platão dizia o quê? Platão era um dualista. Platão dizia que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. Esse mundo das ideias coube muito bem na doutrina cristã para dizer que o mundo das ideias é o céu, né? E que esse mundo que a gente está vivendo aqui, o mundo sensível, é um mundo, por exemplo, que é um mundo a ser superado, é um mundo a ser... não é valoroso esse mundo aqui, porque esse mundo é o mundo da carne, é o mundo do pecado, da depravação, né? Então, há uma condenação da prática filosófica como forma de alcançar a verdade. Porque quem vai praticar a filosofia nessa época vai ser quem, então? Aquele que vai tentar comprovar a existência de Deus, né? E aí vai se pegar muito esse aspecto da filosofia platônica, né? Que o mundo, então, é um mundo dividido em dois, né? Que esse mundo aqui é o mundo do pecado, é um mundo sensível, um mundo que não é o mundo mais real. O mundo mais real é o mundo das ideias, que para um cristão é o céu, né? É o paraíso, é o mundo eterno, tá? Então, como eu falava para vocês, aqui nós já vamos começar, já por volta do século II, século III, nós vamos ter os primeiros concílios, né? Esses concílios vão fazer o quê? O que eles são? São eventos promovidos pela igreja, que a igreja já buscava selecionar, então, aspectos da tradição filosófica, e de modo especial o pensamento de Platão, para conferir status para essa nova ciência, né, que é a chamada teologia, né? A teologia, como o nome mesmo diz, é o estudo de Deus, né? Então, esse movimento que vai dando passo à origem à filosofia cristã. O que é uma filosofia cristã? É uma filosofia que busca superar, né, aquela filosofia considerada pagã dos gregos antigos, mas, ao mesmo tempo, trazer os aspectos que interessam para a teologia, né? E qual que é o principal aspecto? É que o mundo é dividido em dois. Um é esse mundo que nós estamos aqui vivendo, que daí com essa nova roupagem que vai sendo dada para esse mundo, é o mundo do pecado, é o mundo da depravação, é o mundo da imoralidade, é o mundo do mal, é o mundo do diabo, né? E os homens devem fazer o quê? Os homens devem superar esse mundo, atenção para isso, né? Devem superar essa condição aqui desse mundo e se preparar para a vida futura. Isso é muito diferente, por exemplo, né, pessoal, do que nós vimos lá entre os epicuristas, né? O Epicuro dizia que não existe um mundo, nem a morte existe, né? Não, quem dirá o mundo futuro, né? Então isso não, né? Isso entra completamente. Vocês imaginem para um cristão ouvindo Epicuro, né? O
cristão que acredita no céu, né? Ele odeia o Epicuro, né? No sentido de que o Epicuro vai dizer assim, olha, o mundo bom, o sentido da vida é quando você maximiza o prazer, né? Vocês imaginem um cristão, né, ouvindo isso. Que tragédia, né? Deixa eu ver que horas são. Nossa. Então, esse é o cenário, esse é o pano de fundo, tá, pessoal? Então, aqui nós estamos falando, aqui eu estou fazendo muitas simplificações, né? Eu estou falando aqui de um período de, vocês estão vendo aqui, do século I até o século IV, né? São 300, 400 anos, quase 400 anos, né? Que eu tentei resumir aqui ao máximo, né, para vocês entenderem o que a gente vai, do que a gente vai tratar, qual que era o contexto, né, que as coisas estão acontecendo. Até aqui, pessoal, estão entendendo? Tá claro isso? Eu sei que pode parecer um pouco estranho de começo, mas se vocês tiverem alguma pergunta aqui, vocês, por favor, façam essa pergunta. Começou a ficar clara a coisa. Começou a ficar claro. Isso é muito bom. Mais algum comentário, gente? Vejam, isso é diferente, por exemplo, do que o estoicismo pregava, né? O que o Sêneca prega? O Sêneca prega uma filosofia que procura fazer com que você se encontre consigo mesmo, né? Que você aprenda a cuidar de si mesmo, que você se afaste da estupidez, que você não precise de alguém para estar dizendo sempre o que você tem de fazer. Isso aqui é completamente diferente, né? A gente vai se afastar profundamente disso nesse período aqui, tá? Bom, vamos dar um passo a mais e vamos conhecer então um pouco mais sobre o pensamento deste grande filósofo chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Na verdade, ele tem esse nome, Agostinho de Hipona, mas na verdade ele é de Tagaste. Tagaste é uma cidade que fica no norte da África. Vejam, isso aqui é uma coisa engraçada, né? Vocês imaginem, pessoal, um africano. Agostinho era africano. Isso tem cara de um africano, né? De um africano nativo do norte da África, da Argélia, né? É óbvio que esse é um quadro que pintou um Agostinho. Quem pintou era um cristão europeu, né? Não era possível, na época de Agostinho, quem vivia na Argélia nessa época, ser branco como este aqui, né? Isso aqui é um desenho um europeu que fez, né? Agostinho certamente não deveria ser assim, deveria ser negro, né? Porque ele era do norte da África. E as pessoas até hoje no norte da África, a maioria delas, quem é nativo do lugar, são negros, né? Mas vocês veem assim como que os europeus são campeões de fazer isso, né? Por exemplo, Jesus, a mesma coisa, né? É impossível você ter um Jesus claro, de olhos azuis, vivendo naquela região que ele vivia. É impensável, né? Mas é a maneira como os europeus sempre reproduziram, né, a figura de Jesus que a gente reconhece, né? Mas com certeza Jesus não era aquilo lá, tá? Ele provavelmente deveria ser muito mais parecido com um Talibã que a gente vê hoje, né? Do que a maneira como as fotos e os quadros, né, renascentistas e europeus fazem de Jesus, né? Muito bem, mas então, vamos falar um pouquinho de Agostinho de Hipona. Hoje eu quero falar só da vida dele, né, iniciar assim, só alguns aspectos, né, da vida dele, para a gente depois, na próxima aula, poder aprofundar um pouco mais. Então, Santo Agostinho viveu no século IV, né, do século IV, na virada para o século V, né, de 354 até 430, tá? E, basicamente, temos duas grandes obras de Santo Agostinho. A primeira delas é essa aí, que vocês estão vendo, né? Chamado As Confissões. Tá? E As Confissões é um livro que foi escrito na juventude de Agostinho. Agostinho devia ter 32, 33 anos quando escreveu esse livro. E ele narra o processo de conversão dele ao cristianismo. Pensem na pessoa mais porra louca que vocês conhecem. Pensem na pessoa mais alcoólatra, viciada em bebidas, em drogas, em festas. Pensem nessa pessoa,
tá? Certamente vocês devem ter um conhecido, um amigo, ou são vocês mesmos, né? Pense nessa pessoa, a pessoa mais depravada, mais viciada nos prazeres mais carnais terrenos possíveis, né? Esse era Agostinho. Agostinho era um cara literalmente porra louca. Era um sujeito assim, ó, da pá virada, né? Tomava todas, bebia todas, vivia procurando festas e orgias. A família dele não era muito rica, mas se esforçou muito para ele poder estudar, né? Ele estudou línguas, né? O latim, grego, enfim. A gente pode dizer que hoje a formação dele era como se ele fosse um professor de literatura, tá? Essa foi a formação filosófica dele. E também ele formou-se, estudou também direito, se não me engano, né? Então a família se esforçou muito para Santo Agostinho estudar, para Agostinho estudar. E a mãe dele também é uma santa da Igreja Católica, é a Mônica. Mônica viveu até os seus 30 e poucos anos, ou melhor, até os 30 e poucos anos do Agostinho, né? Rezando e pedindo incessantemente para que ele se convertesse ao cristianismo. O pai do Agostinho não era tudo isso, né? Mas ele era um cristão, mas, como diz alguns, né, um cristão sapecado, né? Por fora, assim, não era um cristão praticante, né? Mas Mônica, mãe de Agostinho, ela fazia muito esforço, né, para que Agostinho se convertesse ao cristianismo, tá? Então, nesse livro As Confissões, a gente tem a narração, né, dele, do seu processo de conversão, né? Depois eu vou falar um pouquinho da conversão dele. E o segundo grande livro de Agostinho é esse chamado A Cidade de Deus, que é o seu principal livro, e é um livro de filosofia política, pessoal, que a gente vai estudar depois, mais adiante, lá no terceiro ano, talvez, a gente vai aprofundar alguns aspectos, né, da doutrina de Agostinho, a doutrina política de Agostinho, né? Então, ele tem essas duas, ele tem outros textos, né, de Magistro, enfim, tem outros diálogos, né, mas esses são as duas principais obras do pensamento de Agostinho. Eu acho que eu não vou ingressar eu vou encerrar por aqui, tá? E a gente vai ver alguns aspectos mais do pensamento dele na próxima aula, né? Tem muita coisa, são 3 horas, e a gente vai começar na próxima aula, então, aprofundar um pouco mais aí, detalhar, né, mais sobre esse primeiro livro. Eu vou pedir o seguinte para vocês, ó. Eu vou pedir... Deixa eu parar minha apresentação aqui agora. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui. E vamos lá, agora eu volto para a apresentação. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Eu quero que vocês leiam, mas assim, olha, eu li sábado à tarde, eu já tinha lido várias vezes essa passagem, mas sábado à tarde eu fiz uma leitura mais pausada, faz bastante tempo já que eu fazia bastante tempo que eu não tinha lido mais ela, e sábado eu me concentrei em fazer uma leitura mais detalhada desse livro aqui, ó. Agora estou postando minha tela, vocês não vão me ver, mas esse livro, As Confissões, é um livro extenso, é um livro grande, né? Mas eu, assim, ó, vou detalhar somente esse livro 2. Eu quero que vocês se responsabilizem, tá? A tarefa da semana além, né, daquela outra tarefa que vocês têm ainda referente à semana passada, eu quero que vocês façam uma leitura atenta desse livro aqui, tá? O chamado livro... Não é isso aqui. Eu quero isso aqui, tá? Então, aqui está o livro. Assim, ó, é um livro que narra como que foi a juventude, a adolescência de Agostinho, tá? E são várias passagens, são 10 passagens em que ele conta um pouco da vida dele, né? E como que era quando ele vivia afastado de Deus na sua adolescência, porque, enfim, nessa época ele ainda não tinha se convertido, né? Então ele conta um pouco, vocês imaginem, é como se ele com 30 e poucos anos estivessem contando a adolescência dele. Vocês vão achar um pouco absurdo, um pouco os exemplos que ele vai dar, mas vocês depois, ao longo da aula, eu quero
explorar alguns aspectos, né, desse texto, e vocês vão entender que eles estão linkados a aspectos da sua filosofia que são bem importantes, tá? Então, assim, a tarefa dessa semana é concluir a atividade da semana passada, né, e fazer uma boa leitura desse capítulo aqui. São 11 páginas, né, na verdade vão ser 8 páginas de texto, né, mas são fragmentos, assim, muito fáceis, uma leitura muito tranquila, né, escrita em primeira pessoa, né, vocês vão ter facilidade de fazer a leitura, tá? Então, para essa semana, essa é a atividade, tá? Deixa eu parar aqui minha apresentação, ver se teve alguém que fez alguma pergunta a mais. Alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Vamos ver. A Kathleen. Não foi lançada ainda no Siga, Kathleen. Ainda não. Deixa eu fazer a chamada agora. Rapidinho aqui. Deixa eu repetir para voltar. Vamos lá. ADM2. Lançar frequência em planilha. Vocês vão ter aula depois ou não? Não. Que vida boa. Então já podem começar a leitura do Santo Agostinho. Vocês vão, assim, eu tenho certeza que vocês vão... É uma leitura fácil, uma leitura agradável, eu não colocaria ele se vocês não fossem capazes de fazer. Tá? O outro texto que tem lá, ele é, né, um pouco sobre história da filosofia, vai contar um pouco sobre Santo Agostinho, mas ele conta um pouco desse período de transição aí que a gente está passando, né, do helenismo para o cristianismo e o nascimento da chamada Idade Média. Administração, turma 2020. Muito bem. Ana Laura? Eu. Brenda? Eu. Emily? Emily? Emily Cavalli? Aqui. Fernanda? Acho que não tá. Não, né? Tá, Fernanda e João Lucas já organizei. Jean, tá aí? Presente. João Batista? Eu. João Tiago? Presente. Júlia Saraiva? Não. Júlia Paiva? Aqui. Júlia Petri? Júlia Guimarães? Presente. Kathleen? Presente. Cauana? Presente. Kate? Presente. Kathleen? Keila? Larissa, tá aí? Sim. Luiz Henrique? Marcele? Aqui. Maria Carolina? Aqui. Maria Eduarda? Aqui. Raíssa? Presente. Rayana? Eu. Samara? Sandra? Úrsula? Eu. Vitor Pereira? Vitória? E Yasmin?
Pessoal, vou interromper a gravação, então.